Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de biologia. Hoje vamos falar um pouco sobre a hereditariedade, tá? Vamos tentar entender um pouco a respeito desse processo, né, tão fundamental aí, né, para que a gente possa reconhecer as concepções pré-mendelianas sobre essa hereditariedade, né, para compreender as leis de Mendel. E o objetivo da nossa aula de hoje compreender os mecanismos básicos que regem a hereditariedade, tá, pessoal? Então vamos para frente, tá? Bem, a, de forma geral, quando a gente analisa, né, as características dos seres vivos, pessoal, a gente observa que os seres vivos têm uma composição química, né? Afinal, nós começamos tudo a partir de um átomo, né? Nós temos células que são as unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Nós carregamos um material genético, né, quando a gente observa lá os cromossomos, que é uma longa fita, né, de material genético, composto de proteínas histonas, e aí, né, que justamente carrega todo o nosso conteúdo genético, material genético em si. Nós temos, né, um metabolismo, que são as reações, né, que o ser humano, que o organismo do ser humano faz, né, para poder justamente adquirir energia e dar sequência, né, na vida. Nós precisamos, né, de uma nutrição, né? Através desse processo de nutrição, nós conseguimos, né, energia suficiente, né, para poder dar sequência, né, para que a vida continue. Nós temos um processo de reprodução e é justamente esse processo de reprodução que faz com que as espécies continuem existindo, né, aqui no ecossistema, nos ecossistemas, na biosfera de forma geral, tá? E essa hereditariedade, pessoal, ela traz justamente a questão do código genético das informações genéticas que são repassadas, né, de ser vivo para ser vivo, né, através dos genes, através do nosso material, né, genético. E aí, claro, através desse processo de hereditariedade, nós temos uma evolução. Estamos em constante evolução, né, de certa forma. E aí, basicamente, as características dos seres vivos, começando de uma composição química até esse processo de evolução contínua, né, das espécies, essa adaptação em que os seres passam para sobreviver e poder dar sequência, né, na sua vida, né, rotineira, tá, pessoal? Bem, nesse primeiro momento, a gente vai tentar trazer para vocês aqui, né, o conceito, né, claro, de hereditariedade. A gente pode dizer, né, que a hereditariedade é o sistema biológico, né, da transmissão, perdão, de certas características dos seres vivos entre gerações, tá? Para o pleno funcionamento, né, dessa estrutura, precisa-se dos genes, que são o que, pessoal? Pedaço do DNA, do ácido desoxirribonucleico, que abriga as informações genéticas. Recapitulando, hereditariedade é justamente o sistema biológico de transmissão de certas características dos seres vivos entre gerações distintas, tá, pessoal? Por que de certas características? Porque nunca nós vamos ter todas as características de um descendente, tá, pessoal? De um ancestral, na verdade. Ninguém vai ter as características iguais, tá, pessoal? Então são certas características, né, aí que são transmitidas por meio da hereditariedade, tá, pessoal? Nos seres humanos, como é que se dá, né, essa transmissão de características hereditárias? Geralmente é pela fusão dos gametas, né? A gente vê e sabe, né, que o gameta masculino, né, que é o espermatozoide, e o gameta feminino, que é o ovócito secundário, né, que a gente também chama de óvulo, tá? Sendo que cada gameta vão ter 23 cromossomos cada, tá bem? E aí, quando ocorre a fusão, esses 23 cromossomos do pai juntam-se, né, aos 23 cromossomos da mãe,
e passam a compor o conjunto cromossômico daquela nova célula, tá? Então, as características hereditárias, né, a gente consegue através da fusão de gametas, tá? Nessa figura aí a gente observa, né, o homem e a mulher aí com o Bzão e o homem com a letra Bzinho. E aí quando a gente leva aí para o quadro de Puner, né, que faz, né, justamente esse cruzamento, né, de Bzinho com Bzinho, vai dar Bzinho, Bzinho, né? Então, quando eu pego, por exemplo, Bzão, Bzinho, dá Bzão, Bzinho, que vai trazer, né, uma característica distinta, ou seja, cada cruzamento que eu faço aqui, né, entre o homem e a mulher, no caso a letra maiúscula e o B minúsculo, nós temos uma característica que vai ser transmitida para aquele novo ser, né, a partir desse cruzamento, da fusão, né, do gameta masculino com o gameta feminino. Tá, pessoal? Ossi, passando ainda, falando um pouco ainda mais a respeito desse processo de hereditariedade, hoje nós sabemos, né, que o material genético é herdado, tá? Mas, contudo, o que eu quero mostrar para vocês é que a hereditariedade ela não foi sempre compreendida de forma adequada, né? Por muito tempo, não se entendia, por exemplo, que algumas pessoas eram tão parecidas com os pais e outras apresentavam diferenças tão acentuadas. Ou seja, não se sabiam nem mesmo que existia material genético e que esse era transmitido. E aí começaram a surgir, né, algumas teorias que a gente observa que algumas bem absurdas, né, pessoal? Mas é justamente isso. Hoje, pessoal, nós sabemos, né, que o material genético ele é herdado, né, por cada um de nós. Nós temos características do pai, características da mãe, né? E às vezes essas características vêm o que lá do seu tataravô, tá bom? E aí acaba chegando numa geração atual, tá? Então, hoje é assim, a gente entende, né, que o material genético é herdado, é passado, né, de geração para geração. Mas contudo, a gente vê, né, que alguns cientistas tinham uma ideia totalmente diferente da realidade atual sobre essa herança biológica, tá, pessoal? Por exemplo, eu apresento para vocês Hipócrates, né, que viveu de 460 antes de Cristo a 377 antes de Cristo. E Hipócrates, pessoal, ele sugeriu, né, uma teoria chamada teoria da pangênese, que vem do grego pan, todo, e gênesis, origem, nascimento. Essa teoria da pangênese, pessoal, ela se baseava na proposta de que toda a organização do corpo é capaz de produzir, é capaz de reproduzir a si mesma por meio de suas partes. Como é isso, hein? Que negócio estranho é esse que o Hipócrates falou, hein, pessoal? Olha aqui, ó. Ele disse o seguinte, né, uma hipótese aqui sobre a pangênese. É como se eu dissesse que todos os órgãos do nosso corpo, eles produzissem pequenas cópias de si mesmo. Por exemplo, aí na imagem eu apresento para vocês, ó, a ideia dele era de que eu tinha gêmulas e aí essas gêmulas, né, masculina aqui e feminina aqui, elas recebiam pequenos pedacinhos do cérebro, né, da parte neurológica, né, aqui da parte sanguínea, do aparelho genital, né, do parte das artérias. É como se cada sistema, ou cada membro, cada pedaço nosso, cada órgão, eles tivessem miniaturas. E aí, quando essas miniaturas eram juntas, né, através da fecundação, se tornaria um embrião novo, que tinha tanta informação do homem quanto da mulher. Ou seja, cada pedacinho do nosso corpo produzia, né, uma cópia igual. E aí, quando havia o cruzamento entre homem e mulher, esse embrião, né, apenas seria, vamos dizer assim, despertado, juntado, né, as características do pai e da mãe. Tá? Observem a complexidade, né, disso que Hipócrates quis tentar trazer. Ou seja, eu pego, por exemplo, uma característica, né, vamos supor, da inteligência de cada um, tanto do pai quanto da mãe. Então é como se o cérebro fosse bem desenvolvido, tanto do pai quanto da mãe, e que esse desenvolvimento
né? Vamos dizer assim, que ele fosse um gênio em alguma disciplina, e aí ele seria, o fruto desse casal seria também um gênio naquela disciplina, quando na verdade a gente sabe que não, né? Então essa a pangênese, pessoal, ela praticamente dizia, né, que cada pedaço se agregaria, né, e o conjunto seria então encaminhado, né, ao sêmen, transmitindo as características paternas ao futuro filho. E foi este mesmo filósofo, ou seja, Hipócrates, né, que o precursor da teoria dos caracteres adquiridos, né, que aí o Lamarck até fez aquela comparação com o pescoço da girafa, né, que depois na próxima aula a gente vai verificar isso também. Então, assim, Hipócrates disse na Pangênese que cada parte do corpo tem uma pequena cópia de si mesmo e que essas cópias, né, quando fecundada entre o pai e a mãe, né, apenas chegariam ali, né, no novo embrião, quando na verdade a gente sabe que é o material genético e não partes do corpo que se reproduzem por si próprias, tá, pessoal? Bem, nós também tivemos outras ideias, né, sobre, né, a herança biológica, né? Aristóteles, aí, que viveu entre 384 a.C. e 322 a.C., também dizia sobre uma tal uma abiogênese ou geração espontânea, que nós vamos já observar. Também surgiu, né, ideias sobre o brotamento, que é a reprodução, né, por formação de brotos, a reprodução sexuada sem cópula, a reprodução sexuada com cópula. A gente vai observar cada um agora aqui mais detalhada, tá, pessoal? Vejamos. Essa teoria da abiogênese também era chamada de teoria da geração espontânea. Como é que se dava essa teoria, tá? Vejamos. Da antiguidade até pelo menos o início do século XVII, pessoal, todos os seres viventes naquela época, os seres humanos, eles acreditavam, né, que os pequenos seres vivos, aí como as moscas, né, os girinos, que são as larvas de sapo, elas podiam nascer de uma matéria sem vida, né, que a gente chama de matéria bruta, tá? Observem aqui nessa próxima imagem, ó. Eu tenho, por exemplo, uma mosca, eu tenho uma lombriga, tenho larvas e tenho, né, um sapinho aí na água. Olha, eles tinham a ideia, pessoal, de que, por exemplo, quando se observava que larvas de mosca, elas apareciam na carne podre, na verdade, se você deixar ela vai aparecer, né? Então, eles viam aquilo e aí eles pensavam, por exemplo, que esses pequenos vermes surgiam da carne em decomposição, né? Por exemplo, eles pensavam, né, que os sapos e outros animais saíam da lama, né, dos pântanos, que ali mesmo eles nasciam e lá eles se desenvolviam e lá saíam. Eles, por exemplo, acreditavam que as lombrigas, né, eles apareciam espontaneamente lá no intestino humano, quando a gente sabe que, na verdade, né, para poder aparecer uma lombriga e se hospedar no intestino do ser humano, é necessário um vetor de contaminação, tá? Então, observem que eles tinham umas ideias bem, né, mirabolantes, tá, pessoal? Essa ideia, né, de que a vida podia surgir regularmente da matéria sem vida é o que a gente conhece como teoria da biogênese, que é do grego sem, bios, vida, e gênesis, origem, tá? Ou a teoria da geração espontânea, que é o que nós estamos falando aqui. Contudo, né, teve alguns cientistas que começaram a dizer: opa, mas esse negócio aqui não vai estar certo, não. Quem já se viu um sapo nascer da lama? Uma lombriga surgir assim do nada no intestino do ser humano? Como é que pode ocorrer isso? Tá? Então, um dos primeiros cientistas, pessoal, a questionar, né, a teoria dessa geração espontânea foi o médico italiano Francesco Redi. Ele viveu de 1626 a 1698. Tá? O que foi que Redi fez? Ele disse: olha, não tem como um ser vivo nascer do nada de uma matéria sem vida. E aí o que é que ele fez? Ele pegou, né, um pedaço de carne e colocou em dois potes. Em um pote ele colocou a tampa, né, fechou com gaze, tá? No outro ele deixou aberto. Com o decorrer do tempo ele observou que nesse frasco em que ele, né, tinha colocado a gaze, não se formou nenhuma larva no pedaço de carne. Em compensação, no pedaço em que ele deixou aqui
né, e que as moscas entraram, começaram a surgir vermes, larvas. E a partir desse experimento ele disse, opa, então não pode um sapo nascer da lama, porque assim, da carne em decomposição, quando não teve o contato com a mosca, não surgiu larva. Então, o que foi que o Redi chegou à conclusão? Né? Francesco Redi, ele generalizou, né, conclusões afirmando que os seres vivos vêm sempre de outros seres vivos. E assim, ele deu início à teoria da biogênese, né, que futuramente nós vamos observar com mais detalhes. Então, veja, através de um experimento simples, o Redi conseguiu verificar que, de fato, não podia surgir, né, uma larva na carne se não tivesse a mosca entrando em contato e fazendo, né, pondo os ovinhos lá em cima da carne, tá? Então aí foi o que a gente costuma chamar de experiência de Redi, justamente para mostrar que não, os seres vivos originam-se de outros seres vivos aqui nesse momento, tá, pessoal? A reprodução por brotamento, ela pode ser um tipo de reprodução assexuada, tá, pessoal? O brotamento não vai envolver, né, o cruzamento de gametas, por isso ele não há uma grande variabilidade genética. Lembro para vocês que nesse tipo de reprodução, os filhos são idênticos aos organismos que os geraram, sendo muitas vezes classificados aí como clones, tá? E também vão ocorrer mutações, tá, pessoal? Nesse tipo de reprodução. Eu mostro para vocês aqui, né, um caso de um porífero. Né? Os poríferos têm esse tipo de reprodução, tá? Ó, eu tenho aqui o porífero inteiro, depois vai surgir, né, esse broto. Esse broto ele vai cair aqui no solo, no substrato, e aqui ele vai, né, crescer. E desse broto aqui, que vai crescer, vai continuar o ciclo, ele vai criar outro broto, e esse broto vai cair no substrato, e esse broto vai gerar um novo broto de porífero. Então, isso é uma reprodução por brotamento, tá? E aí é bem comum, bem frequente em plantas, principalmente nas angiospermas, tá? Onde a gente, né, tem uma grande diversidade. Em animais também é comum, a gente observa esse tipo de reprodução nos quinidários, que a gente vai observar futuramente, também nos poríferos, que é as esponjas do mar. Muita gente confunde com planta, mas não. Os poríferos são animais, né? São seres, tá bom, pessoal? Vamos aqui novamente, só mostrando para vocês claramente, de novo, como se dá o processo, né, de brotamento nos poríferos. Uma esponja inteira, de repente aparece um broto, esse broto cai no substrato, né, e aí desse broto que cai no substrato, gera-se um novo broto, tá, pessoal? Então, isso é a reprodução por brotamento. O brotamento nos quinidários, né? Nos quinidários também o pessoal acha que são vegetais, mas não, viu, pessoal? São animais, são seres vivos aí, tá? Então, lá nos quinidários, um exemplo bastante clássico, né, de reprodução por brotamento são as hidras, tá, pessoal? Esses bichinhos aqui, ó, tá? Observem que tem esse brotinho aqui, e aí ele se desprende, cai aqui no substrato e cresce, formando uma nova hidra, tá? E nós temos também nos corais. Os corais também, eles têm essa reprodução por brotamento, tá? Muita gente confunde também os corais como sendo, né, como fossem plantas, até mesmo, né, como se fossem aí pedras em si, ó, mas não, tá, pessoal? Os corais são seres vivos, são animais, tá? E eles também têm essa reprodução por brotamento. Inclusive, a grande barreira de corais da Austrália passa, né, por um processo chamado, né, por um processo vamos dizer assim, de perca de quantidade de corais, e isso afeta muito porque, né, as algas marinhas e aí tudo que envolve essa grande barreira de corais, inclusive ajuda a fornecer o oxigênio que nós respiramos no dia a dia, tá, pessoal? Outro tipo de reprodução é o que a gente chama de reprodução sexuada sem cópula. A reprodução sexuada, pessoal, como vocês já sabem, né, é aquele tipo de reprodução que vai envolver, né, a função, né, a fusão, perdão, dos gametas, tá? Muitas pessoas, né, relacionam uma reprodução em que se observava a cópula entre dois indivíduos, mas não necessariamente
uma reprodução sexuada precisa ter essa cópula, tá? Porque assim, nós temos alguns organismos que eles se reproduzem sexuadamente e podem fazê-lo sozinhos, né? Por exemplo, é o caso da tênia, tênia solium, a tênia saginata, né? Que é o que causa, é o que o pessoal chama de verme do porco e também o verme do boi, né? Da carne bovina, tá? Então, essas tênias, elas se reproduzem de forma sexuada, mas elas são hermafroditas, né? Ou seja, ela por si só tem o gameta masculino e o gameta feminino. Então, não é necessário uma cópula, né, para ela se desenvolver, tá, pessoal? Salientamos também que a reprodução sexuada não ocorre apenas nos animais, a gente observa também em outros organismos como as plantas e os fungos. Então, essa reprodução sexuada sem cópula geralmente ocorre nos seres hermafroditas, especialmente as tênias, a tênia solium e a tênia saginata, tá, pessoal? Aí a gente chega na reprodução sexuada, só para lembrar, né, um pouco mais de detalhe, né, dessa questão dos tipos mais comuns de reprodução, né, que no caso da sexuada é o que a gente chama de singamia, a qual se caracteriza, né, pela união de dois gametas, tá? A reprodução por singamia, ela pode envolver gametas com morfologias semelhantes, recebendo a denominação isogamia, ou os gametas podem ser, pessoal, morfologicamente distintos. E aí, quando ocorre isso, nesse caso a gente chama de reprodução sexuada de anisogamia, tá? Quando eu tenho gametas idênticos é uma isogamia e quando eu tenho gametas morfologicamente distintos é uma anisogamia, tá? Outras pessoas também tratam o termo, né, conjugação. Isso ocorre, né, em alguns animais, uns bichinhos aí, né, é um tipo de reprodução que alguns autores citam como um tipo de reprodução sexuada, porém muitos não costumam utilizar muito esse termo, porque assim, alguns cientistas, né, verificam que há pouca transferência de material genético, né, nesse caso de conjugação, tá? E após essa troca, os organismos dividem-se por meio de reprodução assexuada, né? Então vai ter essa troca de material genético em grande, em pequena quantidade, e aí depois lá futuramente ele vai para poder continuar fazer uma reprodução assexuada. Então é por isso que no processo de conjugação muitos, né, cientistas dizem não costumam usar esse termo, tá? Bem, pessoal, no processo de conjugação em si ele não vai gerar novos seres vivos, ele vai apenas atuar de modo a promover uma maior variabilidade genética. E lembrando, tá, que o processo de conjugação ela é comum em bactérias, cianobactérias, protozoários e algumas algas filamentosas, tá, pessoal? E a reprodução sexuada com cópula, né, a gente observa nos seres humanos, né, que a fecundação ocorre quando o espermatozoide encontra o ovócito, né, popularmente chamado de óvulo. Esse processo ele vai ocorrer lá na tuba uterina, que é uma parte do sistema reprodutor feminino, e para que essa fecundação aconteça, deve ocorrer a cópula, né, para os espermatozoides serem depositados aí no interior da vagina, tá? Esses espermatozoides vão penetrar o colo do útero e segue até a tuba uterina, sendo que nesse local deve encontrar um ovócito, o qual é liberado o processo de ovulação, conforme a gente pode observar aqui na imagem, tá? Eu tenho justamente o meu gameta masculino, que é o espermatozoide adentrando, né, no ovócito, e lá ele acha, né, esse óvulo fértil, vai ser fecundado e gera um novo ser, um novo embrião. Mas para que ocorra essa fusão do gameta masculino com o feminino, teve a cópula, né? E aí, claro, uma nova vida vai ser gerada através desse processo, tá, pessoal? Tá bem? Pois muito bem, chegamos ao final da nossa videoaula. Espero que vocês assistam, né, detalhadamente cada informação que a gente trouxe aqui, mas eu quero também dizer para vocês que as sementes de uma vida de estudos transformam-se em frutos do sucesso, tá, pessoal? Muito obrigado a todos aí pela atenção
e até a nossa próxima videoaula.